A paz de Cristo, meus irmãos. Amém. A paz de Cristo, meus irmãos. Amém. Antes de começar a falar um pouco, do que eu vim trazer para vocês aqui, eu gostaria de fazer uma oração. Queria convidar vocês a fazer essa oração junto comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos pela oportunidade, Senhor, de estar aqui presente nesse lugar maravilhoso. Senhor, não é por fama, não é por vaidade, é para ser usado como instrumento nessa casa, Pai. Há algum tempo eu cheguei até aqui cumprindo uma outra missão e agora o Senhor me colocou nesse momento como preletor de coisas importantes que vão transformar pessoas de dentro para fora. A Tua palavra, Senhor, é como um leão enjaulado que não precisa de nada, nem de ninguém. Quando solto, faz o seu serviço. Mas nós entendemos que nós somos instrumentos e precisamos fazer tudo conforme a Tua vontade. Por isso eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, é uma honra, estar aqui com vocês. Eu sou o Wallace, o pastor já me anunciou. Antes de começar a falar com vocês sobre aquilo que eu venho falar, eu gostaria de me apresentar um pouco melhor. Eu sou da igreja de Campo Grande, pastor Vicente é o meu pastor. Eu estou sob o comando daquele homem ali, um amigo, um irmão. O pastor Gabriel também é um amigo, um irmão, que Deus me deu a oportunidade de estar junto com ele. Ao meu pastor Silas, para quem não sabe, eu cheguei nessa igreja aqui em 2007, trabalhando para a igreja de Bangu, com o pastor Djalma. Fiquei de 2007 a 2010 trabalhando com o pastor Djalma. Em 2010, eu vim fazer a segurança do pastor Silas, eu sou da primeira leva de segurança do pastor Silas. E durante mais ou menos 12 anos, eu fiquei ali naquela escada, ou daquele lado, ouvindo a palavra de Deus e fazendo a segurança do nosso pastor. Eu sou do Batalhão de Operações Especiais, eu sou Operações Especiais da Ativa, eu sirvo no BOP do Rio de Janeiro. E, por conta disso, dessa oportunidade, eu acredito que Deus me deu a capacidade de estar aqui falando sobre coisas que não são diretamente ligadas às operações especiais, mas são diretamente ligadas ao ser humano. Demandas e mazelas e fraquezas e tristezas que eu gostaria de comentar com vocês, de falar com vocês e trazer à luz de coisas que talvez vocês se encontrem, vocês olhem para dentro de si e vejam que faz sentido. Depois desse tempo que eu fiquei aqui na igreja trabalhando com o pastor Silas, eu decidi que eu deveria sair. E quando eu saí, houve uma ruptura, um declínio, e eu acabei chegando num lugar onde todo mundo chega, que é o fundo do poço. Mas Deus dá as ferramentas, Deus já colocou as ferramentas dentro de nós para que nós pudéssemos usá-las para sair de qualquer buraco. Então, por isso, eu comecei a entender, comecei a estudar e comecei a me fazer perguntas, porque não são as respostas que vão trazer resultados para vocês, são as perguntas. As perguntas poderosas é que vão trazer os resultados que vocês desejam. E eu acabava de fazer perguntas para mim e falava assim, por que eu estou do lado de um pastor, um cara ultra mega super, ouvindo tantas palavras e eu não consigo sentir a mesma presença de Deus que o povo está sentindo? Porque durante todo esse período que eu trabalhei como segurança do pastor Silas, eu não era cristão. O pastor Silas, uma vez, dentro do elevador, perguntou para nós quatro, na época eu, o 07, o Justa e o 30, perguntou se nós éramos cristãos, e nós falamos que não. E aí ele foi, riu, deu uma risadinha para o pastor Alexandre e falou assim, Alexandre, esquenta não, daqui um dia todos eles vão ser cristãos. E falta pouco para todo mundo ser cristão, falta muito pouco. Então, depois de começar a entender isso, buscar entendimento disso, eu comecei a estudar desenvolvimento humano. Eu comecei a estudar neurociência, neurolinguística, eu sou master em neurolinguística, eu sou graduando em psicanálise, e comecei a ver ali a resposta para muita coisa que eu não sabia, que eu não conseguia achar aqui, ou que eu não queria achar aqui, mas Deus me deu uma via para me aprender. E eu comecei a mergulhar um pouco mais nisso, e acabei que hoje eu tenho um curso de desenvolvimento pessoal. Quem, no final, tiver interesse de olhar, de observar o que eu faço, fora do BOP, vai ver que eu tenho um curso de desenvolvimento pessoal junto com o meu sócio Freitas, e a partir desse curso, que começou em 2019, eu tenho, através da palavra de Deus, que foi a única coisa que eu pedi para ele quando ele me chamou para ser sócio, através da palavra de Deus, eu tenho eu tenho me contribuído para a vida de muitas pessoas. Então, antes da gente começar, eu queria fazer uma dinâmica e falar sobre atributos.
A palavra que nós vamos falar aqui hoje é sobre autoridade. Autoridade. Se eu pegar essa palavra e cortar no meio, vai ficar alto. A autoridade, por si só, é uma palavra que demanda o poder de uma pessoa sobre demais pessoas. Então, alto diz sobre si, diz sobre a própria pessoa. Então, se eu pegar essa palavra e falar de autoridade, eu penso em algo que eu tenho sobre o outro. Porém, se eu não tiver sobre mim, não tem relevância. Se eu não tiver autoridade sobre a minha pessoa, não tem relevância a autoridade que eu tenho sobre outra pessoa. Por isso que nós falamos de cargos de liderança, de chefe, de tal e tudo mais, mas a palavra que faz sentido é liderança, que não é chefe, que não é comandante. Autoridade é algo que você tem diante do outro, porém, você precisa ter com você primeiro. E um dos atributos da autoridade é a proatividade. Então, eu vou perguntar para vocês, eu teria algum voluntário aqui no meio dessa nobre plateia? Eu teria algum voluntário? Tem algum voluntário aí? Levanta a mão. É engraçado, né, cara? Todo mundo quer ter autoridade, mas ninguém quer ter proatividade. Todo mundo quer ter autoridade, mas ninguém quer ser proativo. Não. Eu estou querendo falar o seguinte, por que vocês não levantaram a mão? Porque ficaram com medo. Porque não sabem o que vem, não sabem qual é a dinâmica que vai rolar aqui, porque acharam que não são capazes, não são merecedores e nem têm identidade. Mas alguns vieram. Esses que vieram são o ponto por onde eu preciso me ancorar. Agora, imagina se o pastor chegasse, o meu pastor Vicente, falasse assim na minha igreja, tem algum voluntário aí, todo mundo levantasse a mão, ele teria problema com as demandas da igreja? Não teria, porque todo mundo seria voluntário e, na verdade, ele deveria ter problema o contrário. Ah, meu Deus do céu, eu tenho que ver quem eu preciso, tem muita gente aqui, eu preciso dar um leve para alguns, porque tem muita gente. Então, esse princípio da autoridade, ele passa por outros princípios anteriores. A gente está vendo aqui, a gente precisa ver a raiz do problema. O que falta para mim ter autoridade? É só o atributo ou são outros vários atributos que eu preciso? E a gente começa a pensar no seguinte, cara, se eu não sou proativo, como é que eu vou ter autoridade? Então, vamos pensar a partir dessa premissa. Se eu preciso de autoridade, eu preciso ter pelo menos um dos atributos da autoridade, que é a proatividade. Eu sei que ser proativo. As pessoas têm que ver que eu me lanço primeiro para depois eu pegar e chamar eles para a guerra, porque senão eles não vão. Beleza? Vou fazer de novo uma pergunta, vamos ver se vai melhorar agora. Será que eu teria algum voluntário dentro dessa plateia toda aí? Um voluntário só? Aumentou, muito bom. Pastor, o senhor tem 2 voluntários aí que o senhor tem em mente? Indica 2 aí para mim, rapidinho. 2. Senhores, eu vou fazer o seguinte. Primeiro a gente mostra, primeiro nós mostramos, depois... Vocês 2 acham, com todo prazer, Wallace, vocês acham que se vocês derem de pé 2, sentado 2, eles vão subir e vão falar assim, ó, Deus no comando, e quando eles sentarem, eles vão falar AU, 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 vocês acham? Você acha que se você fizer isso, todo mundo vai a uma fazer isso? Vão fazer? Por que você acha isso? Porque eles estão aqui com esse propósito de fazer. De fazer? E você acha que se você der esse comando, de pé 2, com firmeza, eles vão aceitar o seu comando e vão levantar e vão falar, Jesus no comando. E quando você falar assim, ó, sentado 2, AU, 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 você acha que se você der esse comando, todo mundo a uma vai fazer? Vai. Primeiro eu vou fazer para você ver como é que funciona, beleza? Atenção, precursores! Ao meu comando de pé 2, sentado 2, de pé 2, sentado 2. Autoridade. Vamos ver se vamos usar a sua autoridade. Vamos lá, irmãos. Homens vencedores de pé 2, sentado 2. Homens vencedores de pé 2, sentado 2. Uma salva de palmas. Meus irmãos, é isso. O mundo precisa de homens que se lancem, o mundo precisa de homens que não têm medo de cumprir a missão.
Na minha função hoje como operador especial, eu me lanço todos os dias, podendo perder a minha vida, mas com a certeza de que eu tenho um propósito para cumprir. E por isso, eu não vou deixar que o medo me paralise. Amém? Fiquem atentos que, de tempo em tempo, pode ser que eu dê de pé 1, 2, sentado 1, 2, e vocês precisem fazer, porque aquele que não está atento pode ser abatido em qualquer momento. Não é isso, meu pastor? Se ficar desatento, não é abatido? Então, fiquem atentos, porque quando eu der de pé 2, sentado 2, quando eu der isso de novo, eu sei que vocês vão estar atentos e vão continuar percebendo a mensagem. Meus irmãos, eu quero agora, de fato... Pode botar aí, por favor, o slide. Já está? Esse cara aí, feio pra caramba, é o Wallace, meu irmão. Sou trainer de liderança e autoliderança. E hoje eu intitulei esse dia como dia de treinamento. Eu acho que no final dessa jornada com vocês aqui, se vocês puderem gravar pelo menos 2 ou 3 oficinas que eu vou passar para vocês e levarem para casa e contribuírem com outros homens, vocês vão poder ver o quanto a natureza da gente está clamando por algo imediato, por sanar a dor no imediato. Beleza? Eu e vocês, naturalmente, nós aprendemos a vida toda que sucesso é o que a gente tem que buscar. Sucesso é o que a gente tem que correr atrás. O pai fala assim, meu filho, você tem que estudar porque você vai ter um carro bom, você vai ter família, você vai ter isso, vai ter aquilo. Só que eu preciso dizer para vocês que isso é uma história. Sucesso não existe. Sucesso não existe, cara. Sucesso não existe e também não existe fracasso. Toda vez que alguma pessoa perde ou passa por uma situação ruim, ela diz que fracassou. Nós já dissemos que fracassamos em algum momento da nossa vida. Na perda de um casamento, na perda de um trabalho, na perda de um negócio, nós fracassamos. Só que sucesso e fracasso são coisas do ego. Como eu disse, eu sou estudante de psicanálise, e na psicanálise o ego significa eu. Nós vamos trabalhar aqui muito mais sobre nós mesmos, dentro da palavra, do que sobre outra coisa. Muitos outros pastores virão aqui, falarão sobre outros atributos da Bíblia, sobre conceitos e princípios bíblicos. Eu vou falar de conceitos e princípios do homem, que precisam ser alinhados para que esse homem não se deixe levar por conta da efemeridade do desejo. Então, se não existe sucesso e fracasso, são coisas do ego, o ego é o intermediador do teu lado bom, que está dizendo para você não fazer alguma coisa, seus princípios e sua moral, e também do seu lado ruim, o seu lado natural, o seu lado pecaminoso. O tempo todo vocês estão ali brigando entre fazer uma coisa certa e fazer uma coisa errada, fazer uma coisa certa e fazer uma coisa errada. Quem faz essa intermediação é o ego. E eu quero dizer para vocês que a gente tem uma saída, e essa saída é muito boa. Se não existe sucesso, se não existe fracasso, existe resultado. Toda vez que nós pensarmos em sucesso e fracasso como resultado, a gente tira a dor de ter ganho, de ter perdido. Porque se eu permanecer diuturnamente ganhando, ganhando e ganhando, eu vou me tornar um cara muito ganhador. E se isso acontecer na minha vida, o que vai acontecer comigo? Eu vou ficar acostumado com ganhar, e quando eu perder, eu vou entrar num declínio. Eu vou entrar num lugar onde só eu mesmo posso tirar, mas se eu não tiver alinhado as ferramentas dentro de mim, eu não consigo tirar. É lógico, Wallace, se você está tirando a presença do Espírito Santo, o Espírito Santo, ele é responsável por convencer do juízo e do pecado. Então, o Espírito Santo vai fazer a parte dele, mas se eu não fizer a minha parte, acontece, pastor? O Espírito Santo vai falar o tempo todo, faz, faz, faz. A gente não faz. Ele vai bater na porta para acontecer? Vai, pastor? Não vai. Então, eu tenho que buscar e entender que tudo isso, sucesso e fracasso, são coisas do ego, e, na verdade, eu preciso entender isso como resultado. Se eu perder, eu aprendo, e se eu ganhar, eu replico e continuo. Jesus, lá no Getsemane, disse assim, lá em Mateus 26, 39, meu Pai, se possível for, afaste de mim este cálice. Ele sabia que ia morrer, mas para ele morrer era sucesso. Para ele morrer era resultado. Para ele morrer era resultado. Muitos pensavam que morrer era fracasso para Jesus, mas para ele era um resultado, porque por conta da morte dele, hoje ele é lembrado. Então, nós precisamos entender que aquilo que as pessoas acham que é fracasso ou sucesso, nós temos que ver como resultado.
Mas para que nós entendamos isso, é necessário que nós tenhamos conhecimento. Eu quero falar com vocês sobre um princípio chamado... Eu vou falar sobre o nome do princípio, mas eu quero contar uma história para vocês. Nos Estados Unidos, na década de 90, um homem ouviu falar que se ele passasse limão no rosto, ele ficaria invisível, ele poderia roubar bancos. Aí ele ficou interessado, ele falou assim, cara, se eu passar limão no rosto, eu vou roubar um banco, eu vou me dar bem, vou passar limão no rosto. Ele passou limão no rosto e foi fazer a primeira tentativa de roubar o banco. Ele conseguiu, roubou o banco e botou muito dinheiro no bolso. Depois ele foi para uma segunda tentativa, passou limão no rosto de novo e, infelizmente, ele foi pego. E quando ele foi pego, ele falou assim, como pode vocês terem me visto? Como vocês me viram? Aí os caras, cara, tu foi roubado, a gente viu nas câmeras, percebemos que é você, te prendemos. Ele, mas como que vocês me viram? Aí os caras falaram assim, irmão, tu estava... Ele, cara, mas era impossível vocês me verem porque eu passei limão no rosto. Esse é um problema que a gente chama de síndrome de Dunning-Kruger. Quando nós achamos que somos muito competentes e temos muito conhecimento, naturalmente nós vamos nos jogar no pico lá em cima. Só que a gente não tem essa capacidade toda. Numa faculdade, para testar esse advento, professores de uma faculdade dos Estados Unidos, eles pegaram as provas e deram prova para uma turma de alunos, centenas de alunos. E falaram, depois da prova, falaram para os alunos pegarem e dar as próprias notas, as próprias avaliações. Vocês vão se surpreender que os mais inteligentes colocaram suas notas mais embaixo e os menos inteligentes colocaram suas notas lá em cima. Isso quer dizer o quê? Quem naturalmente não tem conhecimento, não tem estudo, mas é colocado à prova, ele sempre vai se jogar no nível lá em cima. Ele vai se elevar. Quando me elevo muito mais do que realmente tenho capacidade, ele vai sofrer do pico da estupidez. Ao passo que quanto mais inteligente for e quanto mais humilde para aprender eu for, mais eu vou aprender. É necessário que nós entendamos isso, porque hoje em dia, na nossa vida, muitas pessoas estão falando aqui na frente, estão falando, dando aula, dando instrução, falando sobre N coisas no dia a dia, e a gente está absorvendo. Só que nós, eu digo os pastores também, tem 3 coisas que os pastores, que eu também, que prego a palavra também, vamos ter que olhar sempre. Se eu der um ensinamento errado, essa pessoa vai replicar. Se eu ouvir na internet algo que é interessante, que eu achei legal, e replicar sem ver a base fundamentada disso, eu vou fazer algo abominável ao Senhor. A gente pode errar, falando da Bíblia, de 3 formas. Né? Erros de semântica, que são palavras que não podem ser colocadas e não podem ser entendidas. Eu vou colocar uma palavra similar, mas eu vou estar errando. Erro de interpretação e adulteração. Então, nós que estamos aqui na frente, a gente precisa, vocês, quem é pastor, quem está liderando, quem está falando sobre coisas interessantes, precisam se ambientar, precisam entrar no nível de conhecimento. Para quê? Para que a gente não passe para pessoas coisas que vão fazer depois, trazer, né, o nível de conhecimento errado. Esse pico da estupidez, eu posso representar ele na Bíblia, lá no livro de Atos 19, 2, 20. Miriam. Atos 19, versículo 11 ao 20. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lençóis e aventais que levavam do seu corpo aos enfermos e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, os espíritos malignos disse: Conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles um homem que tinha o espírito maligno, assorreou os dois, pelos mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos que habitavam em Éfeso, tanto os judeus como os gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus
eram engrandecidos. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montavam 50.000 peças de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Amém. Então, essa é a ciência que está sendo corroborada com a Bíblia. É preciso fazer isso, é preciso entender por quê. É preciso aprender, é preciso ter competência e conhecimento, porque senão a gente vai estar passando algo errado para as pessoas que estão sob o nosso comando. Amém? De pé, 2. Sentado, 2. Eu queria que vocês dessem uma olhada nisso aí, que vocês avaliassem o que tem de diferente aí. Se isso é ou não é uma realidade. Essa é a realidade. Se você não sabe o que é H2O que está mais perto, você está perdido, irmão. Vai andar quilômetros e quilômetros e quilômetros. Isso é uma realidade, isso não é brincadeira, isso existe. Isso existe. Amém? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32 está falando sobre isso. E a verdade que eu quero dizer aqui para vocês é a verdade que está escrito na Bíblia e é a verdade sobre vocês. Aqui no final, tudo vai fazer sentido, beleza? Eu quero falar agora de algo importante. O pastor Silas, na semana passada, ele falou que nós como igreja, iríamos sair da zona de conforto. O que é sair da zona de conforto? É mudar o hábito que nós estamos diuturnamente ou anualmente, conceitualmente acostumados. Ele falou que toda mudança gera dor, toda mudança gera sofrimento, mas é preciso que nós saiamos da zona de conforto. E o que é a zona de conforto? Nas operações especiais, zona de conforto é zona de matança. Nas operações especiais, zona de conforto é zona de morte. Toda vez que você permanece num lugar onde você está ambientado, e está tranquilo, e está muito bem, daqui a algum tempo, você vai se tornar um cara suscetível ao inimigo. Você vai morrer. Vou dar um exemplo. Toda vez que eu estou operando, eu estou lá embaixo, no início de uma favela, e daqui para cima eu tenho vários trilhos, eu tenho que chegar lá em cima, mas eu não posso chegar com segurança. Eu pego e entro num blindado. Quando eu entro num blindado, eu estou confortável. Lá não vai ter tiro, lá não vai ter morte, lá não vai ter dor, e ali eu estou bem. E o blindado ele vai caminhando até o primeiro trilho. Quando chega no primeiro trilho, eu tenho uma sequência de tiros. Quando chega nessa sequência de tiros, eu também ainda continuo confortável. Estou vendo que os meus irmãos também estão sorridentes, estão tranquilos. É possível aprender a viver com desconforto. Aprendam a viver com desconforto. É possível fazer isso. Só que chega um momento que as coisas vão ficando ruins. Um pneu fura, um radiador fura, o outro pneu fura, a gente recebe um trilho de jacaré na retaguarda, começa a ficar muito quente, porque naquele blindado chega a mais ou menos 70 graus, e aí a gente começa a ficar apreensivo. E aí todo mundo começa a olhar um para o outro e fala assim, meu irmão, e agora? Dá para sair? E aí começa todo mundo a cercar o blindado, e o tiro começa a aumentar, porque não tem como gastar tudo do lado de dentro. E aí a gente começa a falar o quê? E agora? Vamos todo mundo morrer. Então, o que era zona de conforto no início acabou se tornando zona de morte, área de morte. Toda vez que vocês começam um projeto na vida de vocês, que vocês querem ir para uma escola nova, para uma faculdade nova, começar a trocar, mudar de emprego, toda vez que vocês vão comprar uma casa nova, vocês vão ter que sair da zona de conforto de vocês. Vocês vão ter que trabalhar. O cérebro da gente pesa cerca de 1,300 gramas, 1,3 kg. E toda vez que a gente está começando algo novo, toda vez que a gente está num momento de tranquilidade, o nosso cérebro está pensando nesse gráfico, devagarzinho. Quando nós começamos algo novo, ou começamos a ler, ou começamos a estudar, o cérebro da gente começa a fazer o quê? A girar e a rodar numa velocidade máxima, porque ele está pedindo para você o seguinte, meu irmão, para porque você está me cansando. Vamos guardar energia para lutar ou para fugir. Então, essa é a natureza humana, pedindo o tempo todo para lutar e para fugir, para gastar energia só quando necessário. Só que a gente não está no tempo das cavernas mais. Nós não estamos mais no tempo de precisamos lutar e fugir de qualquer coisa. Então,
Quando você decide sair da zona de conforto, o seu cérebro está dizendo o tempo todo para você, não vai, cara. Não vai, porque você vai gastar a nossa energia. Só que, quando não se tem entendimento, a próxima fase que a gente começa a ter depois da zona de conforto é a zona do medo. A zona do medo, ela compreende a zona onde você vai começar a mitigar tudo que pode dar errado. E você não mitiga o que pode dar certo, só o que dá errado. E aí você começa a ficar com medo, e esse medo, ele começa a se potencializar. E eu quero dizer para vocês o seguinte, medo não existe. O medo é um sentimento. O medo só vai existir quando vocês começarem a ter o quê? Vontade de fugir, vontade de urinar, vontade de defecar. Isso é o medo representado na vida de vocês. 97% do que a gente tem de medo não acontece. 2% acontece. Mas só que acontece de forma diferente. Não acontece da forma como nós planejamos, como nós pensamos. 1% do medo que nós temos acontece, e esse 1% é infimamente menor do que o que a gente imaginou. Imagine, eu tenho 19 anos de operações especiais. Imagine que se todo dia que eu saísse da minha casa, entrasse no batalhão, pegasse meu armamento, eu achasse que fosse morrer. Todo dia eu ia ter vontade de urinar, vontade de, eu ia ter vontade de correr. Pô. Só que eu já percebi que durante esses anos, esses vários anos, o medo só foi um sentimento. Ah, Wallace, mas você está dizendo que você é capacitado? Não. Deus que me guardou até hoje. Deus esteve comigo até hoje. Mas se eu não fizer a minha parte, Deus não vai fazer a dele. Então eu preciso entender o que está acontecendo dentro de mim para mim poder tomar a minha atitude, para mim poder seguir em frente. Então, depois da zona do medo, eu entro numa zona muito legal, que é referente ao que a gente conversou anteriormente. Conhecimento, em grego, significa luz. Então, eu entro na zona do conhecimento. Toda a ação, tudo que você vai fazer, tudo que você precisa fazer para mudar a sua vida, saindo de onde você está até onde você quer chegar, passa inicialmente por sair da zona de conforto, depois pela saída da zona do medo e a entrada na zona do conhecimento. Como é que você quer fazer alguma coisa diferente na sua vida se você não tem conhecimento? Passando pela zona do conhecimento, você entra na zona da confiança. É onde nós, operações especiais, o tempo todo estamos trabalhando em cima de quê? Da confiança que foi adquirida depois de passar por todas essas 3 etapas aí. E qual é a diferença entre nós, operações especiais, e vocês aí? Nenhuma. Nenhuma. O blindado de vocês se abre todos os dias de manhã quando vocês vão sair de casa para trabalhar, cara. Todo dia de manhã, quando vocês abrem a porta de vocês para trabalhar, vocês têm que ir para casa e voltar vivo e trazer o recurso para dentro de casa, assim como eu faço. O que muda é só alguns princípios e o propósito. Então, a gente tem que entender o seguinte, todo mundo passa por isso aqui, é natureza humana. A psicanálise, ela trabalha quatro conceitos: inconsciência, repetição, pulsão, inconsciência, repetição, pulsão e a transferência. A inconsciência é o seguinte, mas a maioria de vocês estão mexendo, estão se movimentando, estão fazendo um montão de coisas aqui, só que vocês não estão dando ordem para o corpo de vocês fazerem. Então, isso quer dizer que vocês, em 85% do que vocês estão fazendo, é no inconsciente. Quando vocês entram para o nível do consciente, vocês começam a ter noção dos erros que são cometidos no inconsciente. A transferência afetiva é a conversa, é a cura através das palavras. Quando a gente tem uma boa conversa com alguém, a gente está curando outra pessoa e está se curando. A repetição é algo que, se você fizer para benefício, vai tornar você exímio, mas se você repetir também pensamentos ruins, vai tornar você uma pessoa doente. Então, isso tudo é princípio básico. E depois que a gente passa pela zona da confiança, nós entramos no resultado extraordinário. Todo mundo aqui quer ter um resultado extraordinário. Todos nós queremos. Amém? Só que a gente precisa entender o princípio e o processo que nós passamos como seres humanos. Aqui eu não estou falando nada nesse momento, mas nós vamos ter um exemplo que está lá em Mateus 14, 26 e 27. E os discípulos, vendo-a caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas.
Respondendo-lhe Pedro, disse: Se o Senhor és tu mesmo, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Notem que Pedro passou por todo esse processo. Estava no barco, na zona de conforto, ficou com medo, depois conheceu Jesus e Jesus falou com ele, depois teve um pouco de confiança e o resultado foi o único homem que andou sobre as águas. Então, na Bíblia também tem isso. Na realidade, na nossa vida, no mundo natural, também tem isso. E isso é importante para que nós possamos entender. Depois disso, eu estou correndo, gente, porque cada matéria dessa aqui é uma aula que vai se estender. Mas eu preciso passar, porque no final todas elas vão fazer sentido, porque vão se conectar. Toda mudança que nós queremos parte do princípio em que nós temos todas as ferramentas dentro de nós para poder alinhar aquilo que a gente precisa fazer. Os níveis de evolução, vocês verem aqui, se vocês verem esse gráfico, são setas descendo, setas subindo e ambiente, comportamento, habilidades, crenças e valores, identidade e espiritualidade. Eu, estando aqui dentro da igreja, durante esses 10 anos que eu fiquei aqui, muitas pessoas falavam assim para mim: nossa, você é crente, né? Pô, legal, tal. Eu estava dentro da igreja, falava como crente, ria como crente, andava como crente, mas eu não era crente. Eu estava num ambiente, mas quando eu saía do ambiente, eu voltava para um outro ambiente. E o primeiro nível que eu falo ali embaixo, que me prendeu, foi o nível mais fraco. É quando e onde. Quando e onde. No nível de ambiente, você é como uma folha seca, que o que todo mundo faz, você naturalmente vai fazer. Você não tem controle sobre isso. Nós somos a média das pessoas com quem andamos. Isso aí é um jargão que é falado o tempo todo. Só que nós não queremos entender isso e, por isso, a gente não dá importância para isso. Quando a gente consegue sair... Exemplo clássico, se você pegar... Eu dei o meu exemplo, mas se você pegar um mendigo ali fora, botar ele aqui dentro, ele vai falar como nós. Mas se depois ele for embora, ele não tiver um comportamento estabelecido, ele vai voltar a fazer a mesma coisa que ele fazia lá fora. Agora, se ele mudar o comportamento dele, o que vai acontecer com ele? Ele vai transitar entre os ambientes e não vai deixar que esse ambiente tome conta dele, domine ele. Porque o comportamento te coloca e te faz permanecer em algum lugar. Se você tiver um comportamento estabelecido, naturalmente você vai gerar novas habilidades. É por isso que os pastores, quando chegam lá, eles levam lá para o DINC, né? UNA agora, né? Levam lá para o UNA, começam a conversar, porque a partir do UNA, eles vão começar a trabalhar a pessoa, para a pessoa poder fazer o quê? Fazer alguma atividade aqui na igreja, participar, fazer parte, criar vínculo, gerar habilidades. Só que esses 3 princípios são princípios básicos, são princípios de nível de transformação mais simples e representam fatores externos. Eles são tão fracos que, se você deixar de cumprir uma habilidade, você perde. Se você deixar de cumprir qualquer habilidade, você perde. Se você não tiver a certeza do que é, você deixa fluir seu comportamento e o ambiente acaba te dragando, te dominando. Só que, quando você fortalece esses 3, você pula para o 4, que são crenças e valores. O que são crenças? O que são valores? Valores são prismas por onde eu tomo as minhas decisões e as crenças são por onde eu fortaleço. Se eu tenho valores estabelecidos, eu vou ficar firme no propósito e vou acreditar que isso é real e vou permanecer. Agora, se eu não tenho valores estabelecidos, a minha crença é falha, é fraca. Quando eu consigo me fortalecer, quando eu consigo... eu tenho capacidade de ter a certeza do que eu venho fazer, do que eu quero fazer, eu gero uma identidade. E o que é uma identidade? A identidade, eu poderia perguntar para qualquer um aqui: quem é você? Fulano, quem é você? Alguns iriam responder que eu sou médico, outros iriam responder que eu sou fisioterapeuta, outros iriam responder que eu sou pai, tio de fulana, irmão de ciclana, e tudo bem. Só que identidade é algo imutável. Quando se constrói uma identidade, a identidade é um ser no outro. Não existe identidade em si mesmo. A identidade que nós temos hoje é a identidade de Cristo. Todos nós aqui, a identidade de Cristo, porque nós somos filhos de Cristo. Isso é imutável. Nós somos pais de alguém, nós somos filhos de alguém, nós somos irmãos de alguém, isso não muda. Não muda.
Então, isso é identidade. Nossas profissões, nossas características, tudo isso não é identidade. De pé o 2. Sentado 2. De pé o 2. Sentado 2. É igual o curso de operações especiais, é assim, tá? É assim mesmo. É assim mesmo. Alguém quer ir embora aí? Quando se fortalece a identidade, meus irmãos, fica muito mais fácil, porque nós conseguimos chegar no nível de espiritualidade. No nível de espiritualidade, é o nível que comanda todos os demais níveis. Quando o cara chega aqui na igreja, ele realmente se converte, ele realmente entende, racionaliza que Deus é o caminho, a verdade e a vida, ele consegue mudar tudo isso aqui. E a gente consegue representar isso lá em Mateus 4, 18, 20, Miller. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Amém? Pedro, todos os discípulos passaram por aquilo ali. Todos os discípulos. Jesus, quando veio, chamou eles para serem pescadores de homens. Depois mudou o comportamento deles, fazendo com que eles andassem com ele, pregando pelas cidades. Depois fez que eles tivessem novas habilidades, saíram para curar, saíram para trazer pessoas para o reino. Depois acreditaram de fato e tomaram para si a responsabilidade de serem as pessoas que iriam levar o evangelho. Mudaram sua identidade e hoje são reconhecidos como aqueles que promoveram o evangelho durante todo esse tempo. Amém? Mais uma que a gente precisa aprender sobre nós mesmos. Essa é uma ferramenta de autopercepção. E essa ferramenta é uma ferramenta muito interessante. Por que é uma ferramenta interessante? Eu tenho certeza absoluta que todos vocês aqui não teriam a capacidade de imprimir o pensamento que vocês tiveram ao longo de todo esse tempo, durante essa semana, e entregar para pessoas que vocês mais confiam. Vocês não teriam a capacidade de imprimir o pensamento de vocês, que vocês tiveram durante essa semana, só essa semana, e entregar para a pessoa que vocês mais confiam. Pensamentos de morte, pensamentos malignos, pecaminosos, que todo mundo tem. Eu tenho, meu pastor tem. A gente tem vergonha de entregar esse pensamento. Toda vez que nós nos apresentamos para alguém, nós nos apresentamos com aquele eu ali, ó, o eu normal, sempre sorrindo, sempre feliz, contando história bonita, falando sobre coisas importantes e interessantes. Esse é o eu que a gente quer que todo mundo conheça, o eu normal. Só que, na realidade, nós temos um eu que só nós conhecemos. É esse que eu acabei de falar para vocês, o eu oculto. É o eu que eu não tenho coragem de falar para ninguém. Eu não tenho coragem de dizer vírgulas do que eu estou pensando. Porque esse eu, só eu sei, ninguém mais sabe. Todo dia vocês passam por isso. Todo dia nós, homens, seres humanos, passamos por isso. Pensamentos libidinosos. E isso é muito doloroso, porque quando você não resolve esse pensamento, quando você não concorda e não conversa com alguém, isso vai te levar para um outro lugar, que é o eu cego. De tanto nós passarmos a pensar, a repetir, como eu falei lá atrás, na psicanálise, a repetição. Se eu repito pensamentos malignos, libidinosos e doentes, eu vou ser jogado para o eu cego, que é quando todo mundo está vendo alguma coisa acerca de mim, mas só eu que não estou vendo. É aquela história, poxa, amor, tu está tão nervoso, tu está cansado, está estressado. Aí a sua mãe vai lá e fala, meu filho, por que você está tão nervoso, está tão estressado? Aí você, não, mãe, não estou nada, pô, eu estou bem, pô. O primeiro, você precisa falar com alguém para você fazer o quê? Transferência, para você abrir, para você curar o seu curado. No segundo, você precisa ouvir as pessoas que estão falando de você. No primeiro, eu preciso conversar com alguém. Nós, homens, somos difíceis de lidar com isso, de falar, de confessar, de criar vínculo. Só que é preciso. Porque senão você entra no eu cego e as pessoas vão ver as suas mazelas de qualquer forma. E aí você vai começar a fazer as coisas ruins.
quando a gente não consegue resolver nem o primeiro, no segundo eu oculto, nem o terceiro eu cego, a gente entra numa jornada ruim, de declínio. Esses dois eus são eus que são eus de feedback. Quando você fala para alguém da sua dor, essa pessoa pode te ajudar. Quando você ouve alguém falando, você pode ser ajudado. Porque se você não faz nenhum nem outro, você entra no eu desconhecido. O eu desconhecido é o eu que nem você conhece sobre você e nem eu, e nem as pessoas vão conhecer sobre você. Nem você conhece sobre você e nem as pessoas vão conhecer sobre você. Aqui está adultério, lascívia, aqui está, infelizmente, não gosto de falar dessa palavra, mas está o suicídio, porque o cara não conseguiu resolver nenhum desses três. Ele se enganou o tempo todo num eu normal, mostrando para todo mundo que ele é um cara maneiro, sorridente, está feliz. Só que é mentira, pô. Ninguém fica feliz todo dia. Então, quando você não resolve nenhum desses, você entra no eu desconhecido. E o eu desconhecido é um eu que você não sabe mais o que vai fazer. Então, eu sugiro que nós, hoje, nesse evento de Homens Vencedores, consigamos criar elo, criar conjunto, grupo de amigos, de pessoas, que possamos ouvir, que possamos falar sobre os nossos problemas. Nós não somos de pedra, cara. Tudo aquilo que é rígido quebra, o que é flexível se mantém. Sejamos flexíveis com isso, com a nossa vida. Porque tudo isso aqui que eu estou falando até agora, vai falar uma coisa interessante. Ó. Ninguém aqui teria coragem, eu já falei sobre isso. E eu digo para vocês o seguinte, sem verdade não há libertação e nem de vícios, nem de pecados e nem de problemas de relacionamento. Sem velar a verdade, aquilo que a gente está sentindo, a gente não consegue resolver. E mais, isso diz, sobretudo, sobre os nossos próprios defeitos e pecados. Sem essa sincera autocrítica, seremos eternos prisioneiros de um auto-engano. A gente está se enganando, cara. Nós estamos nos enganando. E essa palavra está sendo falada para pessoas da igreja, porque a gente não pode se esconder atrás de uma capa. Dentro da igreja tem tudo aquilo que tem lá no mundo. A diferença é que nós cremos num Cristo. Mas a gente precisa ir num psicólogo, nós precisamos ir no médico, nós precisamos sentar com o pastor para conversar. Quantas vezes esse cara aqui chegou e me ouviu cheio de problema. E uma das pessoas responsáveis por eu estar aqui hoje é ele. Ele é um dos responsáveis por eu estar aqui hoje. Porque quando eu tive um problema, eu cheguei perto dele e falei, cara, me ajuda. Ele sentou, e nem era meu pastor ainda, não é isso, pastor? Nem era meu pastor ainda. E vou falar logo o que eu falei com ele. Posso falar, pastor? Vou falar. Cheguei para ele e falei assim, pastor, estou com esse tipo de problema aqui, preciso ser membro da sua igreja. Ele falou assim, não, por enquanto não. Por enquanto não. Aí eu fiquei com a raiva dele e falei assim, cara, como é que é isso? O cara está dizendo para mim não, por enquanto não. Ele, por enquanto não, calma. Eu fiquei com raiva, eu não queria voltar mais para a igreja dele. Depois de um tempo, a coisa aconteceu, aí ele falou assim, agora vem. Uma salva de palmas para o meu pastor, por favor. Me ajudou muito, meu pastor. Obrigado. Isso é uma verdade. Não sejam reféns de um auto-engano. Eu quero passar mais uma, e, meu pastor, já terminou meu tempo, mas eu tenho só mais duas aqui para passar, rapidinho. Tomada de decisão. O pastor anterior aqui, ele falou sobre decisão, tomada de decisão. Senhores, tomar decisão é extremamente fácil quando você tem todos os recursos na sua mão. Tomar decisão entre vida e morte, tomar decisão entre sim e não, entre certo e errado, é extremamente fácil quando você tem todos os recursos, mas normalmente quando você vai ter que tomar uma decisão é porque você não tem recursos. O que precede uma decisão é uma escolha. Então, depois de uma escolha, você decide. Certo? Todo mundo concorda? Depois da escolha, a gente decide. Tá certo? Tem certeza? Se você escolher e decidir sem antes refletir, você vai tomar uma pancada na cabeça. Mitigar os erros é algo que nós, de operações especiais, temos que fazer o tempo todo. Refletir qual é o resultado que isso pode acontecer antes de eu tomar uma decisão. O processo natural é escolher, refletir e depois decidir. Eu não estou inventando nada. Quando você não pensa acerca de recursos, de logística, quando você não faz um planejamento, não faz uma estratégia, não tem disciplina, quando você não gerencia todos
os resultados ou atributos necessários para poder tomar uma decisão, você vai certamente errar em algum lugar. Então, antes de decidirem, escolham, mas antes de decidirem, reflitam. Porque depois de refletir, depois de ter a decisão, você tem um resultado. Lembra lá no início? Não existe sucesso nem fracasso, existe resultado. Se eu tenho um resultado negativo, eu tenho uma ressignificação natural. Pô, eu perdi, então eu vou ressignificar e depois eu vou aprender. Se eu tenho um resultado positivo, eu repito e eu modelo. A modelagem diz, é um dos princípios da programação neurolinguística, ela diz o seguinte: modelos de sucesso são replicáveis em qualquer área. Se a gente tem um modelo de sucesso, nós vamos crescer. Mas nós precisamos ter um modelo de sucesso. Quem é um modelo de sucesso da nossa família? O nosso pai. Quem é um modelo de sucesso da nossa sociedade? É o nosso pastor. Quem é o modelo de sucesso do ser humano, da humanidade? É Jesus. Se nós seguirmos os modelos de sucesso e replicarmos os princípios pelo qual esses caras chegaram até aonde chegaram, certamente nós vamos conseguir. Josué, quando, né, já no finalzinho, Josué, em 24, Josué 24, ele começa chamando os seus líderes, chamando os anciãos, os sacerdotes, chama os juízes, chama os oficiais, e começa a palestrar com eles. E começa a perguntar para eles: vem cá, como é que vai ser? Vocês vão ficar adorando os deuses do outro lado do rio, ou vocês vão adorar o nosso Deus? E ele começa a fazer uma série de perguntas, e fala, e fala, e fala, e fala. E o interessante é que, nesse momento, Josué faz uma escolha. Ele fala assim: eu e minha família serviremos ao Senhor. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Deixa eu botar aqui, para que possa ser mais claro. De pé, 2. Está todo mundo acordado, pastor. Sentado 2. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrate, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué, ele fez uma escolha. Ele fez uma grande escolha. Depois disso, ele continua palestrando com os irmãos e fala o seguinte, Josué 24, 17. Eles começam a refletir, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos tirou, a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão. Ele é quem fez essas grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Eles fizeram uma reflexão. Em Josué 24, 24, diz assim: o povo disse a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Eles decidiram. Em Josué 24, 25, diz assim: assim, naquele dia, Josué fez aliança com o povo e lhes deu estatutos e juízos em Siquém. Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus. Pegou uma grande pedra e a erigeu ali debaixo do carvalho, que estava junto ao santuário do Senhor. Ele teve um resultado. E depois, em Josué 24, 31, diz assim: Israel serviu ao Senhor todos os dias de Josué, todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que sabiam que todas as obras que o Senhor tinha feito por Israel. Eles modelaram. O que Josué fez foi uma escolha, uma reflexão, decidiu, teve um resultado. O resultado foi positivo e os anciãos modelaram o resultado. E é o que nós fazemos hoje na nossa igreja. A palavra de Deus diz para nós imitarmos a fé de quem? A fé de quem? É modelagem. Isso é modelagem. Nós vamos modelar a fé dos nossos pastores. Isso é preciso fazer. Beleza? Eu vou botar um vídeo aqui agora, não sei se vai conseguir passar, e se não conseguir, meus irmãos, me ajudem aí, por favor. Esse vídeo representa uma coisa muito importante que está dentro e está fora de vocês.
Não adianta pedir a Deus que Ele mostre o caminho se você não está disposto a segui-lo. Senhores, desejo e tentação, quem está dentro e quem está fora de vocês? Quem acha que é desejo que está dentro e quem acha que é tentação? Quem acha que é desejo que está dentro? Levanta a mão aí. Quem acha que tentação que está dentro? Estão divididos, né? Vou falar para vocês. Desejo e tentação. Desejo está dentro da gente, a tentação está fora. Se está dentro da gente, a única coisa que a gente consegue segurar e consegue dominar é o desejo. A tentação vai estar todo o tempo transitando na frente da gente. Então, nós não temos controle daquilo que vai chamar a nossa atenção. Nós temos controle sobre o nosso desejo. Então, toda vez que tiver vontade de errar, que tiver vontade, que o desejo, que a pulsão começar a falar mais alto, entendam que é o desejo falando. Porque a tentação, se você virar as costas para ela, ela não vai fazer mais efeito. Então, desejo e tentação. Fujam do desejo e fujam da tentação. Meus irmãos, eu termino essa breve palestra aqui, falando para vocês de algo que eu tenho estudado muito, algo que o meu pastor tem endossado. Eu fiquei muitas vezes pensando sobre isso, né? O que eu estou falando? Eu estou falando sobre a natureza do homem, estou falando sobre a fraqueza, eu estou falando sobre o cérebro reptiliano, eu estou falando sobre aquilo que você não tem controle porque você não sabe o que é. A palavra de Deus, como a gente já foi dito aqui, os outros pastores vão dizer com muito mais clareza, a palavra de Deus, ela é como um leão enjaulado. Deus, Ele pode tudo, mas Ele quer que vocês, eu e vocês, façamos a nossa parte. Lutemos contra a nossa natureza pecaminosa, contra o pecado natural, façamos a nossa parte em função do reino. Tudo isso depende só da gente. Toda vez que nós errarmos, nós vamos ter a ideia de justificativa. Vamos botar a culpa em alguém, como Adão botou a culpa na Eva. Só que isso não existe, pô. É um erro. Quando começarmos a assumir, a ter autorresponsabilidades, a coisa muda. E aí a gente cresce. E aí o próprio Deus vai falar assim, cara, é isso que eu quero de você. E vai te abraçar da forma que você deseja. Amém? Meu pastor, muito obrigado pela oportunidade. Que tudo que foi falado hoje, que se duas coisas, pelo menos, ficarem na mente de vocês, que eu acho muito importante, que é vocês falarem da dor de vocês, porque muitos homens sofrem calados e sozinhos. Se vocês conseguirem fazer isso, vocês já vão crescer muito. E se vocês souberem que o ambiente que vocês estão vão contaminar vocês, e vocês precisam saber desse ambiente, lá no nível de crescimento, vai ser muito bom, porque vocês vão crescer e vão se fortalecer no nível espiritual cada vez mais. Amém? Meu pastor.